Excelência, o conselheiro Antônio Joaquim vai relatar o processo 47 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, trata-se das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, relativos ao exercício 2010, sobre a responsabilidade dos senhores José Jaconias da Silva e Júlio César Ladeia. Com base no decreto municipal que delegou competências aos secretários municipais para ordenar despesas e pagamentos visando a manutenção e funcionamento dos respectivos órgãos, ressalto que alguns outros corresponsáveis solidários pelas contas em apreço, cada qual no limite das suas atribuições, também foram notificados para que se manifestarem acerca dos atos ilegais constatados. A SESEX dessa relatoria elaborou relatório preliminar apontando 28 irregularidades. Buscando assegurar o devido processo legal, foram notificados os responsáveis, os quais apresentaram sua justificativa, sendo que após a análise dos argumentos apresentados, a área técnica concluiu pela permanência de 19 irregularidades, das quais, segundo a resolução deste tribunal, 12 possuem natureza grave e 7 moderada. É importante mencionar que também foram confeccionados o relatório da auditoria da SESEX de atos de pessoal, sobre o qual, após todo o trâmite processual, concluiu-se pela manutenção de 13 impropriedades imputadas aos prefeitos, e o relatório de controle externo simultâneo de obras e serviços de engenharia do exercício 2010, no qual, posteriormente, a completa instrução processual, restaram 13 irregularidades, das quais 9 possuem natureza grave e 4 não foram classificadas. Na forma regimental, o MP de Contas, por meio do parecer elaborado pelo procurador Gustavo Coelho de Champs, preliminarmente suscitou incidente de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 244 da Lei Complementar Municipal 22/96, alterada pela Lei Complementar 65/2001, que autoriza dação em pagamento de serviços, bens e obras como forma de extinção do crédito tributário e, no mérito, opinou pela regularidade com recomendações e determinações legais das contas anuais, pela aplicação de multas, instauração de procedimento de tomada de contas especial, no escopo de apurar os valores respectivos responsáveis pela realização de despesas no serviço de limpeza e pela instauração de procedimento de representação interna em face do senhor Edirson José Oliveira, controlador interno da Prefeitura. Essa é a síntese necessária, senhor presidente. Com a palavra, o senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas ratifica o parecer, sugerindo em preliminar o incidente de inconstitucionalidade para haver afastado o dispositivo de lei nos termos relatados e, no mérito, sugerir a regularidade com recomendações e determinações legais das contas em análise. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação e, primeiramente, quanto a preliminar, Excelência. Em sede de preliminar, verificarei a matéria suscitada pelo MP de Contas relativa ao incidente de inconstitucionalidade da lei aqui citada, a qual autoriza a dação em pagamento de serviços, bens e obras na forma de extinção do crédito tributário. A solicitação baseou-se no fato do município de Tangará da Serra, com respaldo na lei acima, ter extinguido 2 créditos tributários por meio de dação em pagamento de bens móveis, quando o credor aceita receber do devedor para exonerá-lo da dívida, prestação que não estava originalmente na obrigação estabelecida. O artigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece que as obras, serviços, compras e alienação serão contratadas pela administração pública mediante processo de licitação. Além disso, apenas para reforçar a inconsistência desse procedimento, não é demais acrescer que o inciso 11º do artigo 156 do Código Tributário Nacional
o qual foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, só admite a extinção do crédito tributário por meio de dação e pagamento em bens imóveis. Nesta linha, dispõe a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ofensa ao princípio de licitação na aquisição de materiais pela administração pública. Transcrevo aqui as ponderações feitas pelo auditor pela consequência desta atitude. Abre aspas. Essa lei pode incentivar os contribuintes a não buscar a administração para pagar os seus tributos regularmente, porque no exercício vindouro ele será um potencial adquirente de seus produtos ou de seus serviços. E o preço justo de transação será maior do que aquele disputado pelos licitantes em um certame licitatório. Diante das explanações acima, depreende-se que os dispositivos a hora apreciados estão visivelmente em desacordo com o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, sendo assim, preliminarmente, voto no sentido de acolher o incidente de inconstitucionalidade arguido pelo MP de Contas e, por consequência, declarar inaplicáveis os artigos 244A, inciso 1, 244F, parágrafo único e 244G da Lei Complementar Municipal 2296, alterada pela Lei Complementar 65/2001, que autoriza dação em pagamento de serviços, bens e obras na forma de extinção de crédito tributário, devendo essa decisão gerar os respectivos efeitos jurídicos a partir da publicação dessa decisão. Essa é a preliminar, Excelência. Esta presidência vota de acordo com o relator na preliminar, e os senhores conselheiros que também o faz, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Conselheiro Antônio Joaquim, no mérito. No mérito, assinalo que já que, diferente do MP de Contas, e me atendo aqui principalmente às questões de licitações, tenho que não há como esse tribunal deixar de julgar irregulares as contas em apreço. Em relação aos itens 2.1, 13.1, 13.2, que deflagraram fracionamento de despesa de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente, levando em consideração as circunstâncias excepcionalíssimas que envolvem esse caso concreto. Estou registrando isso, conselheiro auditor Luiz Henrique, principalmente, que tem acompanhado essa posição minha de plenária. Eu tenho muita prudência em considerar fracionamento as despesas que estão sem licitações numa determinada gestão. Tanto que já, com voto vista e por outros momentos, não considerei a somatória de várias aquisições sem licitação que chegam a um montante de 1 milhão, 2 milhões. Mas acho que essa prudência não pode deixar de considerar essas circunstâncias excepcionalistas. A Prefeitura de Tangará da Serra tem muitos problemas, a gestão. Problemas que nós não podemos ignorar. Estão aí denúncias gravíssimas formuladas pelo Ministério Público. Não estou fazendo juízo de valor, são denúncias, mas processos encaminhados, afastamentos de gestores. Portanto, nessas condições e pelo que estão registrados essas despesas, da forma e pelo valor que chega a um montante aproximadamente de 6 milhões de reais, eu não posso considerar aquela forma que considerei em outros casos. Eu faço isso, essa justificativa, para dizer da minha lealdade e do meu compromisso com a coerência, né? Eu sempre digo que a coerência e a justiça é indispensável aqui nesse plenário. Então, diferente do meu posicionamento externado em várias outras contas, não posso aqui relevar algumas atenuantes e nem afirmar que esses procedimentos são derivados unicamente da ineficiência do controle interno por não ter os gestores planejado corretamente os gastos na despesa. Em outras palavras, apesar de reconhecer que não há provas aptas para confirmar com precisão a existência da prática de crime, vejo que essas impropriedades possuem força para indicar a enorme possibilidade dos responsáveis terem agido, sim, com a intenção de direcionar as contratações ou obter alguma vantagem ilícita.
possibilidade. Ora, é de conhecimento público que os prefeitos responsáveis por essas contas foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, cassados pelo Legislativo em razão de fortes indícios que demonstravam o envolvimento deles no desvio de recursos originários das contratações para atender a pasta de saúde, da OCIP. Só para ter noção, registro que em decorrência da contratação com o OCIP, inúmeros atos de impropriedade administrativa lhe foram imputados. Cito aqui alguns: tráfico de influência, contratação sem licitação, favorecimento pessoal, direcionamento, falta de ação para coibir os crimes, dentre outros. Esse tribunal julgou irregulares as contas de 2009 da Prefeitura de Tangará da Serra, gestão do senhor Júlio César Ladeia, baseando-se principalmente nos atos legais que envolvem licitações, incluindo aqui as OCIP. Por mais que as contratações com as OCIP de forma ilegal não tenham continuado em 2010, tenho convicção de que os gestores, para demonstrarem a sua boa-fé, e aqui me dirijo principalmente aos prefeitos, deveriam agir com forte propósito de coibir qualquer ato similar que indicasse subterfúgios para não realizar a licitação, porém isso não aconteceu. O total de fracionamento de despesas ilegais constatado pelos auditores perfaz um montante significativo de R$ 6.376.868. Ainda nesta linha, e para piorar toda a situação, foi constatado que ambos os prefeitos e o secretário de Saúde, o senhor Júnior Schneider, incorreram em outras duas irregularidades que retratam, sobretudo, que os gestores utilizaram-se indevidamente da modalidade licitatória dispensa. Eles tinham a obrigatoriedade de adquirir os medicamentos com base no pregão presencial 35/2010, que foi adjudicado e homologado, todavia de forma injustificável, emitiram empenhos à empresa comercial cirúrgica, alegando como motivo a tão conclamada urgência. Por coincidência ou não, a dispensa aqui comentada, feita indevidamente, foi para adquirir medicamentos na área de saúde. A contratação feita ilegalmente com a OCIP também está afeta à saúde, e uma das irregularidades narradas que envolve esse contrato, qual, conforme já dito, ocasionou inclusive a cassação dos prefeitos, é justamente a realização de dispensa feita sem amparo legal. A par desse arrazoado, não há como flexibilizar esses atos ilegais seríssimos. Os gestores sabem que contrariar a lei de licitações constitui ato de improbidade e deixa o gestor suscetível à responsabilização civil e criminal, tendo como consequência, além das sanções penais, a perda de mandato. Apesar disso, nota-se que eles insistirem em continuar a prática de condutas taxadas de forma cristalina como contrária à legislação. No tocante às impropriedades apenas não catei algumas multas propostas pelo procurador, pois julguei como medida proporcional e suficiente impor determinações para cada ato ilegal. Estou encaminhando cópia digitalizada dos autos ao Ministério Público Estadual para que as providências que entender cabível, uma vez que as impropriedades que discorrem sobre licitações revelam suspeitas de cometimento de crime. Pelos precedentes argumentos e considerando que os tribunais de contas devem ter esse papel decisivo na guarda da coisa pública e na fiscalização do cumprimento da legislação, não acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar irregulares as contas anuais de gestão relativas ao exercício 2010 da Prefeitura de Tangará, de responsabilidade do senhor José Jaconias da Silva e do senhor Júlio Ladeia. Aplicar as multas aos responsáveis pelas irregularidades da forma estipulada adiante. 147 PF ao senhor José Jaconias da Silva, 161 ao senhor Júlio Ladeia, 44 ao senhor Érico Soares, secretário de administração, 26 ao senhor José Marinho, secretário de administração, 11 à senhora Maria Espécia Chaves, secretária de Fazenda, 20 ao senhor Júnior Schneider, ou alguma coisa parecida com isso, secretário de Saúde, 12 ao senhor José Júnior Pimenta de Souza, secretário de Administração. Cabe assinalar que os motivos das sanções, bem como as determinações e recomendações de impostos, estão devidamente detalhados no voto integral. Esse é o voto, presidente. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 6.822 de 2011. Relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, acórdão 4.082 de 2011, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Contas anuais de gestão 2010, na preliminar declara inaplicáveis os artigos 244-A
inciso 1 e 244F, parágrafo único, e também 244G, da Lei Complementar 22 de 96, alterada pela também Lei Complementar 65 de 2011. No mérito, julga as contas anuais irregulares, também aplicação de multas e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis. Publique-se.